Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelar da Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje vai ser a segunda parte sobre um tema que a gente estava já falando. Nós estávamos conversando sobre o trabalho dos céus, onde nós conversamos sobre a parábola dos vinhadores maus, onde Deus investiu na vida daqueles vinhadeiros ali, daquelas pessoas que ele deixou na responsabilidade de cuidar da plantação, só que nós vamos ver o que isso desencadeou. E infelizmente, posso adiantar que não foi algo bom. Mas antes, vamos começar? O tema do nosso vídeo de hoje vai ser mecanismos do céu. Nós sabemos que Deus trabalha mesmo diante da ingratidão humana, mesmo diante das coisas que não podem não ser favoráveis ao céu, mas Deus trabalha até transformando a maldição em bênção. Então nós podemos perceber que, como eu falei para vocês, Deus já tinha investido na vida ali daquela fazenda, ali daquela plantação, e Deus também já tinha entregado ao poder de uns lavradores para cuidar daquela plantação. Então nós vamos ler, nós vamos perceber o que é aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco hoje. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebessem deles os frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim, dizendo: respeitarão meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Então, o que eu queria chamar a atenção de vocês aqui para esse tema de mecanismos dos céus é tempo certo. Nós vemos que Deus, ele veio aqui, aquele Senhor que representa Deus, ele veio no tempo certo para querer os frutos que aquela vinha tinha dado, para pegar ali aquilo que foi o lucro do plantio, pegar aquilo que seria ali o fruto do trabalho dele mesmo, o investimento que ele já tinha feito. Então nós podemos perceber também que Deus vem no tempo certo, depois que ele já investiu em nós, depois que ele já nos deixou aquilo que era para a gente fazer, aquilo que já está na nossa responsabilidade. Deus vem deixando o poder das nossas mãos para que nós venhamos frutificar, para que nós venhamos ser pessoas que vão trabalhar com aquilo que ele já deixou na nossa responsabilidade. Nós precisamos entender que o Senhor, ele também quer algo de nós, ele também quer frutos, ele não quer que a gente venha simplesmente ser ingratos ou não produzir algo que ele já investiu em nós. Aquele Senhor enviou no tempo certo pessoas para requerer os frutos, e Deus faz a mesma coisa com nós, ele vem no tempo certo. Deus não é aquela pessoa que vai chegar sem ter investido, sem ter feito nada e vai querer algum fruto. Não, primeiro ele investe, primeiro ele arruma o terreno, primeiro, como a gente viu no vídeo anterior, ele constrói um lagar, ele faz a obra, ele investe, para depois requerer algo de nós. Então, nós também devemos perceber como que os frutos, a recompensa, é algo que já pertence a Deus por direito, é algo que já é dele, é algo que pertence a ele, e nós não podemos negar aquilo que já é de direito dele. Então, aquele senhor queria receber aqueles frutos que ele mesmo já tinha plantado ali naquela vinha. Mas aqueles servos, eles não quiseram dar. Nós não podemos ser aquelas pessoas que o Senhor vai estar ali investindo, vai ali querer o fruto daquilo que ele já investiu em nós. E nós vamos virar as costas na ingratidão humana.
Pelo contrário, nós devemos ser pessoas que vão sim ser gratas ao Senhor e vão devolver aquilo que Ele já nos tem dado. Então, nós já vimos o tempo certo, que é o tempo da colheita, aqui na parábola que fala. Também percebemos os frutos, que seria a recompensa que Deus quer de nós, Ele espera essa recompensa de nós, os frutos que Ele mesmo já investiu em nós, na nossa vida. Nós percebemos também a ingratidão humana, que é essa recusa dos servos de dar aquilo que já é de direito para Ele, algo que já pertence a Ele, e Ele quer que nós devolvemos, mas aqueles servos ali, e representa muito ser humano hoje, não quer devolver aquilo que o Senhor já tem investido na vida deles. E nós também percebemos uma coisa que vai estar nos próximos versículos a partir do 7. Mas os tais lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Nós percebemos aqui a ganância humana. Aquela vinha não era deles, estava sob o poder deles, mas não era deles. Então, nós podemos ver a ganância daquelas pessoas que queriam matar e mataram o próprio filho, o próprio herdeiro, só para ficar com tudo. Então, nós vemos o que acontece muitas vezes na nossa vida, porque essa parábola aqui, ela é um retrato daquilo que já estava acontecendo, que os judeus iam matar Jesus, aqueles fariseus e escribas iam matá-lo por inveja, porque eles queriam ali ser os aplaudidos do povo, ser aquelas pessoas ali que iam exercer a influência, iam exercer a primazia na vida daquele povo. Então, nós não podemos ser pessoas gananciosas, pessoas que vão ser como aqueles lavradores maus, que são loucos por ganância, querem a todo custo algo que não é deles. Eu não estou falando só uma ganância monetária, mas tudo aquilo que não é nosso e a gente quer, podemos já perceber a cobiça, a ganância, a vontade de algo ilícito. Então, nós também podemos perceber o virá. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Nós percebemos que o Senhor, ele vai voltar. Jesus, ele vai voltar e ele vai fazer justiça na volta dele. Ele vai fazer o juízo, ele vai dar a condenação para cada um que foi contra a vontade dele, para cada um que não seguiu e não quis seguir os desejos dele, aquilo que ele já tinha mandado. Então, nós vemos aqui que aqueles servos, eles tiveram ali a consequência nos atos deles. Como o Senhor mesmo falou, que ele virá, ele vai voltar e vai exterminar, ou seja, o fogo e o ranger de dentes está à espera daquelas pessoas que não foram fiéis ao Senhor, que escolheram ser ingratas e más perante aquilo que Deus já tinha ordenado. E nós não podemos ser assim. Devemos estar sempre querendo o céu, querendo as coisas do Senhor, e não sermos pessoas que vão nos rebelar contra Ele. Então, nós também podemos perceber que Deus vai honrar aquelas pessoas que também foram fiéis a Ele. Nós vemos na Bíblia que Deus vai nos levar para um lugar onde não vai ter nem choro, nem sofrimento, nem nada daquilo que vai fazer cair uma lágrima dos nossos olhos. Pelo contrário, vamos ter um lugar feliz, um lugar que vai ser a nossa morada eterna. E aqui nós vemos também uma outra coisa que esse versículo nos diz. Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes essa escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra, angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, nós percebemos também esse passando a vinha a outros, passando a outros aquilo que é dele. Então, Deus não tem medo de passar para nossa responsabilidade aquilo que pertence a Ele, mas Ele quer que nós venhamos ser fiéis. Aqui é ser um retrato daquilo que vai acontecer. Deus vai passar para nossa responsabilidade aquilo que é dele, mas nós devemos ser fiéis para honrarmos a escolha do Senhor. Fiéis para sermos pessoas que vão honrar essa escolha do Senhor, sermos pessoas que não vão se entregar para as coisas do mundo, não vão se entregar para os desejos desse mundo, para as coisas desse mundo. Nós devemos permanecer firmes na fé, firmes nas coisas do Senhor. Nós podemos também perceber um reflexo da vida escrito nesta parábola. Esta parábola foi usada por Jesus para mostrar qual era a posição dos judeus que não creram nele, que não creram que ele era o Messias, o Filho de Deus enviado pelo próprio Deus aqui para a terra para morrer em nosso lugar.
Então, nós podemos perceber aqui como aqueles escribas, aqueles sacerdotes, aquelas pessoas fariseias, aqueles fariseus hipócritas iam estar junto com pessoas que não iam querer estar com o Senhor, que foram contra os mandamentos do Senhor. Eles iam ter o julgamento do próprio Deus sobre a vida deles, porque eles não aceitaram quem era Jesus. Eles mandaram matar Jesus, eles fizeram de tudo para que Jesus fosse morto. Jesus foi morto com um propósito, mas aqui ele mostra que aquela parábola iria acontecer, né? Esse reflexo da vida, aquilo que ele mostrou ali na parábola ia acontecer. Aquelas pessoas iam ser julgadas, aqueles fariseus hipócritas iriam ser julgados por aquilo que eles não acreditaram que Jesus era, o próprio Filho de Deus. E esse é um alerta para as nossas vidas hoje. Nós devemos ser pessoas que vão lutar contra a incredulidade, a ingratidão e tantas outras coisas. E não seguimos os desejos do nosso coração e nem a hipocrisia, que nós muitas vezes acreditamos que nós somos bons e nós temos muitas coisas e nós somos melhores, como aqueles fariseus acreditavam. Mas nós precisamos nos manter fiéis, pois um dia o Senhor voltará e ele vai nos buscar. E aquelas pessoas iriam ter, as pessoas que foram contra eles, vão ter as consequências dos atos delas. O fogo e o ranger de dentes que já está preparado para aqueles que não foram fiéis ao Senhor. E esse alerta, essa mensagem que eu quero deixar com vocês hoje. Fiquem com Deus, que Deus nos dê prudência e discernimento para nós sabermos a vontade dele e que nós possamos obedecer a ele. Tchau!